Essa é uma live especial. Estou fazendo especial porque tiveram muita pergunta lá na comunidade sobre maldição hereditária. Existe ou não existe esse trem? Tem condição de ter maldição hereditária? Será que você está pagando pelo que os teus pais, avós, bisavós fizeram? Boa tarde, Roselma. Boa tarde, Marcos. Será que existe isso? Vamos ver na Bíblia se isso realmente faz sentido, se isso é uma falsa interpretação. E eu quero falar com você nessa live, a gente vai ficar aqui por um período. E eu quero levantar o assunto desde o começo, de onde ele surgiu, por que ele surgiu, por que muita gente fala, de repente, você é um amaldiçoado, né? De repente, você está amaldiçoado com coisas que teu pai fez, que a tua mãe fez. A gente conhece muita história da Bíblia, eu sei que muita coisa você conhece, algumas coisas você concorda, outras coisas não. Mas vamos ver nessa live se literalmente, né? É uma alegria estar aqui com vocês, para a gente bater um papo reto, sem mimimi, sem frescura sobre esse assunto que mexe demais na vida da gente. Eu fiz uma pergunta lá na comunidade, no grupo da comunidade. Quem aqui está passando dificuldade no casamento e os pais também passaram? Choveu de eu. É coincidência ou não, a maioria das pessoas, quando eu vou tratar sobre casamento, geralmente, a maioria, os pais foram divorciados, às vezes o pai foi embora, tem problemas de paternidade, tem problema de casamento fracassado, na casa os pais e os avós foram adúlteros, tudo isso uma coincidência ou algo? Sabe aquela sensação que a gente tem de estar repetindo os mesmos erros dos nossos pais, dos nossos avós? Aqueles problemas que parece passar de geração em geração. Pois é. Muita gente chama isso de maldição hereditária, e nós vamos ver aqui hoje. Mas será isso mesmo? A Bíblia fala sobre isso. Será que aqui está claro? Se existe, como que a gente pode quebrar, digamos que, esses ciclos negativos na nossa vida, na vida da nossa família? Senta aí, escuta. Essa live é para você que está cansado de ver essa história se repetir, mas não sabe se acredita se é maldição hereditária ou se não é, correto? Para você que quer entender um pouco mais sobre a palavra de Deus, sem misticismo, sem complicação, e para você que busca o conhecimento para mudar a sua realidade e construir um futuro diferente, eu estou aqui para isso, e essa live a gente vai tentar junto desvendar esse mistério. Digita aí para mim. Você teve problema no teu casamento? Você já teve problema no teu casamento? Você está passando uma dificuldade no teu casamento? Tipo, será que teu pai também já passou? Tua mãe já passou? Será que teus avós já passaram? Você já se perguntou isso? Eu quero que você preste muita atenção e fique até o final, para você entender essas causas, se elas são reais ou não, encontrar se tem cura, se vem do alto, o que acontece. A gente vai, prepara porque eu vou botar um ponto final nisso, eu vou deixar bem claro se é ou não. Primeiramente, a gente vai começar, afinal, o que é maldição hereditária? Vamos botar um ponto final nisso. A pergunta que mais fazem, como eu disse, a Bíblia fala sobre isso. Podem os filhos pagar pelos teus pecados, pelo pecado do pai? Será que você está pagando pelo pecado do teu pai? É preciso quebrar uma cadeia de maldição hereditária? Será que eu tenho que fazer uma oração, uma campanha para quebrar a maldição hereditária? Será que isso é verdade? Será que isso é bíblico? Será que é possível cobrar dos filhos aquilo que o pai fez? Será que isso afeta nós que somos cristãos? Essas são algumas dúvidas que vivem na cabeça da galera e nunca sai de pauta. Sempre acontece, quando você pensa que está morrendo o assunto, vem alguém e é teólogo de um lado, é teólogo de outro, uns pastor concorda que sim, outros pastor concorda que não. E na verdade é o seguinte, a maioria, quem é a favor, usa o texto de Êxodo, lá no capítulo 20, no verso 5, que diz mais ou menos assim: não te encurvará elas nem te servirá, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então lá em Êxodo está dizendo, é um assunto sobre idolatria,
sobre o povo de Deus que estava tendo outros ídolos, e Deus mandou essa. É o seguinte, cara, quem me respeita, eu visito, eu dou bênção, né? Eu sou um Deus zeloso de boas obras, mas eu visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira ou quarta geração daqueles que me odeiam. Quem é a favor da maldição hereditária usa sempre esse texto. Quem é contra, utiliza Ezequiel. O livro de Ezequiel, lá no capítulo 14, no verso 20, ele diz que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Lá está escrito mais ou menos assim: aquele que pecar, esse morrerá. O filho não será castigado pelo pecado do pai, e o pai não será castigado pelo pecado do filho. Os justos serão recompensados por sua justiça, e o perverso serão castigados. E agora, contradição bíblica. Êxodo, capítulo 20, diz que tem maldição hereditária, né? Está escrito. Já Ezequiel diz que não, que os filhos não vai pagar. Tem até uma parte que fala sobre as uvas, né, que nos desbota na boca, aquela coisa toda, e que cada um vai pagar. Existe uma condição? Existe uma contradição bíblica? Primeira coisa que eu quero deixar claro: a Bíblia não se contradiz em lugar nenhum. Não existe contradição bíblica. Se alguém te falou isso, mentira, não entende de Bíblia. Ele pode entender de tudo, menos de Bíblia. Não existe. A questão é que nós confunde as coisas. Um texto complementa o outro. Um texto tirado do contexto é motivo para pretexto e heresia aos quilos. Correto? Então é muito fácil eu falar uma coisa aqui nas lives, eu falo algo e alguém posta um texto, um versículo, tentando me desmentir. Mas ele pega aquele texto que não tem nada a ver com o assunto, que não tem nada a ver com isso, e joga na cara. A questão aqui é exatamente essa. Mas nós vamos se aprofundar um pouco mais. Para entender isso, você precisa começar fazendo a distinção, correto? Você precisa começar a fazer a distinção entre três conceitos: transgressão, pecado e iniquidade. Se você não tiver a distinção disso, se você achar que só existe pecado, que transgressão é pecado, iniquidade é pecado é pecado, não tem pecadinho, não tem pecadão, tudo é pecado. Se você pensa desse jeito, dificilmente essa live vai ser para você. Você vai pegar essa live e vai colocar ela como se fosse uma heresia. Você vai dizer que literalmente isso não existe. Porque na tua cabeça o que vale é o que está escrito, como foi escrito, da maneira que foi escrito, sem entender que a Bíblia tem milhões de referências. Eu quero mostrar um negócio aqui para você entender que fica mais fácil. Pastor, eu devo interpretar a Bíblia? Não. Você não deve interpretar a Bíblia. A Bíblia é assim, ó. Então nós temos aqui um texto, e aqui nesses pequenininhos aqui, nós temos uma centena de referências, aonde fala sobre o texto. Então, no estudo teológico, você vai ver um texto, e eu não entendi esse texto. Eu devo interpretar esse texto? Não, a Bíblia não carece de interpretação. Porque a interpretação está carregada do que eu acho, da minha ideologia, da minha crença, da minha vontade, da minha religião, dos meus dogmas, dos meus costumes, da minha educação, da minha formação. Então, quando eu interpreto um texto, eu estou usando o meu achismo. Então, como que eu faço se eu não entendi o texto? A Bíblia explica a Bíblia. Você vai olhar aquele texto, vai olhar uma referência e vai buscar, sempre levando em consideração que a chave hermenêutica, que a chave de tudo, o selo de tudo, está em Cristo. Certo? Então é isso. Então o que acontece? Você vai ser assim. Então a Bíblia esclarece transgressão, pecado e iniquidade. A transgressão, ela vem lá do hebraico, acho que pachá. A transgressão é o ato de, digamos que de ultrapassar limite, desobedecer uma ordem, um pacto, uma aliança, algo assim. Você lê isso lá em Provérbios 28, no capítulo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, transgressão é um dos exemplos. Tem outros exemplos que a gente pode fazer que está aí. A transgressão é um ato que pode ser oculto, mas precisa ser confessado para ter perdão. Correto? E já o pecado do hebraico, ele vem do chataá. Eu não sei, eu não sou bom em hebraico. Já vou deixar claro que eu não entendo quase nada de hebraico. Então, acho que é chataá, chatê, uma coisa assim. E do grego,
Amartia, uma coisa assim. Certo? O pecado no sentido mais comum significa errar o alvo. Ou seja, você tentou mirar na porta e acertou na fechadura. Você errou o alvo, digamos assim. Então o pecado é isso. É qualquer ato, pensamento, omissão, porque Jesus diz o seguinte: antigamente pecado era quando você cometia alguma coisa. Jesus veio e disse que olhar e pensar já é pecado. Então a gente está meio que ferrado nessa situação, porque o pecado por Cristo, ele é bem mais complicado. Se eu olhar para alguém e desejar, ou sentir ódio, ou sentir raiva, significa que eu já cometi pecado no pensamento. Ele pode ser tanto um ato consciente, quanto um erro cometido. A Bíblia fala até do pecado da omissão. Ou seja, aquilo que eu tenho que fazer e não faço, é pecado. Correto? O foco está na falta de conformidade. Lá em Romanos, no capítulo 3, verso 23, fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você vai entender exatamente, fica até o final, eu preciso falar sobre isso, porque quando eu chegar numa conclusão, eu sei que aqui na live está cheio de teólogo de internet, pastor de internet, ou pastor real mesmo, ou teólogo real, e todo mundo entende tudo, né? Então eu preciso comentar sobre isso para ficar gravado, porque se amanhã ou depois alguém cortar alguma coisa, eu tenho como me defender. Então, o versículo lá de Romanos 3, no verso 23, ele mostra que o pecado é uma condição universal que nos separa de Deus. Ou seja, não tem ninguém que não pecou. Então, transgressão eu posso não cometer, mas pecado já nasceu comigo, não tem como, todos pecaram e pronto. Aí vem uma questão mais grave, que é a iniquidade, que lá do hebraico tem aquele nome do perfume, né? Avon. Avon, que significa, em hebraico, quer dizer iniquidade. A iniquidade é um conceito, digamos que mais profundo, né? Ela tem a ver com maldade interior. Se você for ler lá em Provérbio 6,16, diz que a iniquidade é o pensamento, né? Quando você, por exemplo, Deus odeia, não é o assassino, é mentes que planejam mal. Então, a iniquidade é isso, é quando você tem o pensamento perverso, a perversidade está no teu coração, aí é iniquidade. Você começa na transgressão, vai para o pecado, e aí vem a iniquidade. Lembra lá em Êxodo, fala que Deus visita a iniquidade, não é o pecado, a iniquidade dos pais nos filhos, ok? Então, digamos que a iniquidade é a malícia acumulada, a justiça que se torna parte do caráter da pessoa. Tem pessoa que é má, ela é perversa, ela não é que ela comete. Cometer pecado, eu, você, todos nós estamos propensos a cometer, a ter uma transgressão da lei, dos mandamentos, da palavra de Deus, dos de Jesus. A gente está sujeito a isso. Mas a iniquidade é como se fosse algo de dentro de mim. Eu vou dar um exemplo para você entender essa diferença. Um adúltero. Eu cometi um adultério, eu pequei contra Deus, pequei contra minha esposa, pequei contra a minha família. Mas isso aí, você tendo arrependimento, mudança de comportamento, está tudo certo. Mas aí, além de cometer o adultério, eu tenho um amante. Automaticamente eu me torno um iníquo. Eu estou cometendo iniquidade que Deus abomina, que Deus odeia a iniquidade. Então não é mais só um pecado. E a iniquidade dos pais nos filhos, ela é possível. Nós vemos lá em Davi, Aminon e Tamar. O que aconteceu com Tamar não tinha nada a ver com ela, mas foi a espada de Davi, era culpa do teu pai. A questão de Eli, que foi destruída a família inteira. A questão de Saul, nós temos Jonatas, que foi morto à espada, embora era um homem reto, justo e fiel, devido à iniquidade de Saul, que foi rejeitado por Deus. Então a gente vê muito isso na Bíblia. Então a iniquidade, ela é a distorção moral que leva ao erro, digamos que a rebelião. Lá no Salmo 51, no verso 2, Davi, ele faz uma oração muito importante em relação a isso. Ele ilustra bem o que é iniquidade, o que é pecado e o que é transgressão. Ele fala sobre a súplica de Davi por misericórdia de Deus. Ele pede que Deus apague as transgressões dele, que lave dos pecados e purifica, apagando toda a iniquidade. Então Davi no Salmo 51, lê aí,
ele fala sobre transgressão, pecado e iniquidade, ok? Eu não quero tornar essa live numa aula, ou num culto, ou numa pregação, porque aqui eu estou para falar de casamento. Por que o teu casamento às vezes dá errado, seu pai dá errado, sua mãe dá errado, sua mãe deu errado, teu pai deu errado, teus avós deu errado, tem adultério na família, tem gente que separa, tem gente que a mesma desgraça que acontece na vida dele, aconteceu no pai, aconteceu na mãe, aconteceu nos avós. É sobre isso que eu quero que você entenda. Então, eu não vou transformar essa live num culto e nem tampouco num estudo teológico, certo? Sobre maldição, a primeira vez que Deus amaldiçoou alguém, ele amaldiçoou a serpente. É o registro que está na Bíblia, lá no Éden. Amaldiçoou a serpente, depois amaldiçoou Eva e depois amaldiçoou Adão, certo? A Bíblia, ela há bênçãos e maldições para todo lado. Você pode olhar no Novo Testamento, no Velho Testamento, que vai falar sobre bênção, maldições. Ela pode ser individual, pode ser coletiva, ela pode ser consequência da obediência ou desobediência a Deus. Então, se tem obediência, tem benção. Se tem desobediência, tem maldição. Isso é bíblico. A gente não tem como questionar isso. Tanto que você lê, tem um versículo lá em Deuteronômio, no capítulo 11, que diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor. E hoje vos ordeno a maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor. Isso é bíblico. Então não é uma opinião. Bênção e maldição existe, mas vamos lá. E o Novo Testamento, pastor? Até agora eu só usei o Velho Testamento. Vamos no Novo, nós somos crentes, né? Nós somos cristãos. Tem maldição hereditária no Novo Testamento? É possível ter maldição hereditária no Novo Testamento? Porque no Antigo Testamento, maldição era praxe. Gente, no Antigo Testamento era assim: errou, paga. Às vezes com a vida. Porque lá no Velho Testamento, Deus não alisava peão, não. Ele era tipo a maioria dos pais de antigamente. Você lembra dos pais de antigamente? Escreveu, não leu? Pau comeu. É isso mesmo, eu estou falando português bem claro. No Velho Testamento, o Deus do Velho Testamento é o Deus do escreveu, não leu, pau comeu. Meu amigo, mexeu com o profeta, sai um monte de ursa do mato e sai comendo todo mundo. Ah, errou? Queridinho, errou é o seguinte: a terra abre e engole os errados. Era assim. Não tinha. Você está entendendo? Mas qual a correlação de tudo isso? Calma que eu vou te explicar. Calma que eu vou te explicar. A ideia de maldição hereditária, ela veio exatamente desse Deus fogo consumidor. Esse Deus que não alisa ninguém. Esse Deus que errou, pau. Errou, condenação. Mas e o Novo Testamento? E Jesus? Aí veio Jesus, que é o que nós vivemos. Eu sou cristão, eu não sou hebreu, eu não sou judeu, eu sou cristão. O Novo Testamento nos ensina que Jesus tomou uma maldição por nós. Vamos ler o que está escrito lá em Gálatas, no capítulo 3, no verso 14, do verso 13 ao 14. Isso é um divisor de águas. Você precisa basear tudo o que você sabe sobre maldição nesse versículo aqui, para a gente começar a conversar sobre o Novo Testamento. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, para que a bênção de Abraão, lá no começo, a primeira aliança, ou a segunda, não me lembro bem, mas a aliança que ele fez lá com Abraão, fazendo-se maldição por nós, para que essa aliança chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Saca só a jogada. A maldição que seria nosso castigo, a maldição que Acã pagou, Corá e todos que erraram pagaram sob maldição. Cristo pegou tudo isso, tudo isso, e levou na cruz. É o que diz a Bíblia aqui. Então, parei, pastor. Então quer dizer que agora não tem mais maldição? Peraí, vamos lá. Ele pegou toda a condenação que a gente tinha e jogou fora. Por isso a Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, no verso 1, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está conseguindo me entender? Você está conseguindo entender? Por mais que você está brabinho, por mais que você está achando, peraí, pastor, então peraí, a maldição, as maldições acabaram em Jesus, as maldições espirituais, geracionais, elas acabaram. Jesus não está falando, Jesus não sai falando pelo Novo Testamento sobre maldição.
Em vez disso, ele foca em atitude radicalmente nova. Ele fala em abençoar em vez de amaldiçoar. Lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 28, ele instrui os seus discípulos a dizer o seguinte, olha só o que ele fala, abençoe aqueles que te amaldiçoam. Forte, né? Ei, é para você abençoar os que te amaldiçoaram. Você está entendendo? Jesus vira a chave, o foco não é mais maldição, é viver as bênçãos e o perdão que ele conquistou. Sim, o Novo Testamento fala de maldição, mas que ela foi vencida na cruz. A maldição que seu pai tinha, que a sua mãe tinha, que todo mundo, quando você recebe Jesus como teu Salvador, a maldição espiritual, aquela que sem você ter feito nada, ela vai para Cristo na cruz. Mas pastor, mas por que estão dizendo aqui, ó, minha filha larga tudo pelo amante, depois de 2 dias vem morar com o amante, minha família está destruída? Calma, eu vou te responder o porquê. A sua herança, em termos de herança, você não tem maldição mais para a tua família. Você tem liberdade e bênção. Mas se a gente não está mais debaixo da lei, porque ainda lemos o Antigo Testamento, não é? Pô, se Cristo resolve tudo, levou nossos pecados, levou a nossa maldição, resolveu tudo, por que crente usa ainda o Velho Testamento? Gente, fala a verdade. Para que crente... Olha o tamanho, olha a grossura dessa Bíblia. Não bastava ter só de Mateus para frente? Não ficava mais fácil? A gente não pode pular para Mateus e pronto, sabe por quê? Vou te explicar por quê. Porque o Novo Testamento não cancela o Velho. Ele cumpre, ele explica. Pense no Velho Testamento como o alicerce de uma casa, a base, aonde tudo foi construído. Você não mora no alicerce. Você não vai morar só com alicerce. Tem que ter parede, tem que ter teto. Por isso que fala que Jesus é a cabeça, é a cobertura de tudo. A base é a lei, mas a cobertura de tudo, que está superior a tudo, é Jesus. Você consegue entender isso? Entenda, a Bíblia está cheia de profecias, de histórias, que no fim das contas só fazem sentido quando a gente entende que elas estavam apontando para Jesus. Era para contar a história, para dizer de onde Jesus veio, para dizer quem é Deus. O Velho Testamento é para você conhecer Deus, para você ver que da primeira vez ele tentou com o homem e não deu certo. Aí ele foi mais rígido, escreveu no leu, o pau comeu, não deu certo. Aí ele tentou com sacrifício, tá bom, quando você errar agora, vai lá e mata um bodinho, mata uma ovelhinha, bate uma pombinha se você é pobre, mas faz o sacrifício, não vai ficar o pecado em vão. Não resolveu. Aí ele tentou, não, então já que não tem jeito, nem na força da lei, nem no castigo, nem no sacrifício, ele mandou Jesus por amor. Nós estamos vivendo a aliança do amor. Por isso que eu digo para você, que mais vale o amor e a misericórdia do que a justiça. Por isso que às vezes eu ensino para os meus filhos para nunca pedir a justiça de Deus. Porque em Jesus é amor e misericórdia, gente. Para de querer justiça de Deus. Ah, pastor, eu quero. Então pega, mas lembra que ela vem cortando dos 2 lados. A mesma medida que você medir, você será medido. Então o Velho Testamento mostra quem é Deus. Por exemplo, tá assim de crente aqui na live, que é igualzinho Jó. Como assim igual Jó? É reto, é justo, é fiel. Vai na igreja, ora, jejua, mas não conhece a Deus. Não conhece. Por isso que a tua vida está destruída. Por isso que quanto mais você ora, não resolve o problema da sua família. Eu garanto que você está com o problema da tua filha aí, você vai na igreja todo domingo, você lê a Bíblia, você fala que é crente, mas tua filha está destruída, tua família está destruída. Sabe por quê? Porque você não conhece a Deus. Ponto. Porque é impossível. O salmista diz, fui jovem e hoje sou velho. Eu nunca vi um justo padecer e nem a sua descendência mendigar. Peraí, então quer dizer que quem está em Cristo não tem dificuldade? Tem! João 33:16, João 16:33. Olha só, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Vós também vencereis. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Jesus disse que quando ele foi preparar a morada, ele iria deixar entre nós o Espírito Consolador. Não é o Espírito resolvedor de problema. Ele não vai mandar o Consolador, o Espírito Santo, para educar teu filho, para educar tua filha, para amar teu filho, para amar tua filha, para dar certo no teu casamento. Ele não vai mandar. É só para consolar quando você levar a lapada, quando as aflições vierem. Você está entendendo isso?
Então nós precisamos do Novo Testamento e do Velho para você conhecer a Deus. Se você está passando por uma dificuldade, gente, no mundo tereis aflições, mas aflições não é padrão de vida de cristão. Você não pode ter uma vida destruída o tempo todo e dizer que é cristão. Você envergonha a fé. Como assim envergonha? Está lá em Provérbios. Você envergonha. Cara, tem alguma coisa errada com você. Porque em Cristo não há mais maldição. Ele levou sobre nós todas as maldições. Eu nunca vi o justo padecer, nem a sua descendência. E a tua filha está saindo de casa porque arrumou um amante e bagunçou tudo. De que é essa culpa? É de Jesus? É de Deus? É tua que não soube educar. É tua que não soube educar teu filho, que não deu o amor necessário, a disciplina necessária, a vara necessária. Você está entendendo isso? Aí, não é... Mas tudo bem, eu vou ser mais leve. Pastor, eu não tenho culpa dela ser assim. Você pode não ter culpa, mas você tem responsabilidade ou foi omissa. Você está entendendo? Então vamos continuar aqui sobre maldição, depois eu vou responder a tua pergunta. Gente, a história de personagens como Davi, Abraão, José, são lições extremamente necessárias para a gente aprender. Por isso que fala que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque não interessa se foi daqui 4.000 anos, se vai ser daqui 2.000 anos no futuro. O exemplo da vida de José, o exemplo da vida de Levi, de Eli, dos que erraram, dos que mais acertaram. É para a gente aplicar na vida da gente. Não é para você seguir o que ele fez. É para você olhar. Por isso que está escrito aqui, por isso que Paulo diz, ouça tudo, retenha o que é bom. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É para mim olhar para Davi e falar o que ele acertou, olha lá o que ele acertou. Ele fez isso e Deus gostou, vou fazer também. Ah, Davi já fez isso, olha lá, ele fez uma sacanagem com Urias, eu não vou fazer isso. É para você pegar como exemplo, você vai ler tudo, mas só vai reter para você aquilo que é bom, aquilo que é para você. Você não está mais embaixo da maldição da lei. Você está entendendo? A Bíblia é útil para nosso dia a dia, não é só para ler na igreja. Não é só para andar com ela debaixo do braço. Porque daqui a pouco, eu tenho um monte de livro aqui, ó. Eu tenho Bíblia de papel, mas eu vou para a igreja e levo a Bíblia no celular. Daqui a pouco essas Bíblias de papel nem vai ter mais. Você está entendendo? Então não adianta você focar em Deus, eu falo sobre isso nas outras lives, e eu quero que você entenda. Mesmo que não estejamos debaixo da lei, o Antigo Testamento é para nós. Paulo lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no verso 16 ao 17, diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído, entendeu? Você consegue entender? Você consegue entender isso? Toda a Escritura é inspirada, toda, mas não é para ser seguida. É para você olhar, entender. Por isso que existe conhecimento. Ler a Bíblia inteira é conhecimento. Eu leio tudo. Ok, por que a minha vida não muda? Porque você não tem discernimento. O que é discernimento? Discernimento é saber o que está aqui, serve para mim e o que não serve. O que aqui é mensagem de pá, que é para os outros, ou mensagem de enxada, que é para mim. Só com discernimento você sabe isso. Tá bom, então eu já sei, pastor. Isso aqui é para mim, como que eu uso? Como que eu vou colocar isso na minha vida? Como que eu vou aplicar isso no meu casamento? Como eu vou aplicar isso na criação de filhos? Aí, meu querido, só você orando a Deus e pedindo sabedoria. Porque Deus não dá sabedoria para tolo. Deus não dá sabedoria para quem não tem conhecimento. Você consegue entender a diferença? Ou seja, tanto velho como novo é necessário. Tá, então por que a gente chama maldição hereditária hoje em dia? Bom, você viu que nós estamos em Cristo, não tem mais essa ladainha. Mas então por que a gente vê padrões negativos? Por que tem gente falando aí que aconteceu com a mãe, aconteceu com o pai, aconteceu com tudo? Eu vou te explicar. Parece que o pai, o filho, o avô, o neto, tá tudo ferrado. O que acontece? Eu vou te explicar, presta atenção. Eu vou te explicar o porquê que a tua vida é desgraçada. Do teu pai foi, da tua avó foi, e reflete em você. Eu vou te explicar. Tem nada a ver com o espiritual. Acontece, meu povo, que a gente confunde maldição da lei de Deus com consequência natural da iniquidade. Pastor, traduz. Não entendi.
Existe uma coisa chamada, que a ciência chama de padrões de comportamento. Eu falo muito sobre isso. Lá na escola, lá na academia do casamento, quem é meu aluno sabe. Eu falo muito, cuidado com os padrões de comportamento. Você está orando e não vai resolver. Oração, jejum, palavra não resolve padrão de comportamento. Você vai morrer de orar. Por isso que tem gente que tem um calo de joelho. Eu estou falando que não é para você orar. Não, ore muito. Busque muito. Você tem que orar. A Bíblia diz que tem que orar. Mas o problema é que a Bíblia também diz que Deus não te ouve porque você está orando mal. Você não sabe pedir. Você não sabe orar. Por quê? Porque você tem um padrão de comportamento e você está orando para Deus quebrar um padrão de comportamento que é coisa humana. Por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses que nós temos que ser irrepreensíveis de corpo, alma e espírito. Você está entendendo? Consegue entender? Não é que Deus está te amaldiçoando. Nem está amaldiçoando ninguém porque nossos pais errou. É que a iniquidade, aquela maldade interior, aquela inclinação ao pecado que a gente falou lá no início dessa live, você lembra? Se você não viu, volta a live aí que você vai ver. É o jeito errado de viver, de pensar, de agir. Acaba criando um ciclo vicioso. E Gálatas, ele é claro, Gálatas diz assim, o que você semear, também colherá. De Deus não se zomba. Aquilo que semear, também colhe. Você está colhendo a ignorância do teu pai. Não é santidade, porque não vem no Espírito. A palavra diz, aqui eu provei para você que foi tudo quebrado em Cristo. Mas as consequências, vou dar um exemplo. Eu sou um homem que toda a vida bebi. Eu sou cachaceiro. Tem chance dos meus filhos se envolverem com drogas e com bebida? Grande. Mas aí vem a teoria da tia Cotinha. Meu pai bebeu a vida inteira, eu nunca bebi. Meu pai fumou a vida inteira, eu nunca fumei. Isso é tia Cotinha, isso não é regra, isso é exceção. O problema é que você tem coisa da tua mãe e do teu pai dentro do teu comportamento que talvez nem você sabe. A ciência explica. Pense nisso como herança genética, mas é uma herança mais genética do que a espiritual. Assim como você pode herdar a cor dos olhos, uma doença do teu pai, ou da tua mãe, ou dos teus avós, sem perceber você herda comportamentos, padrões de comportamento, de mentalidade. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que renovar a mente. Assim como você pode herdar padrões de iniquidade e comportamento, alguns teólogos falam assim que é uma punição. Isso não é punição mista. É o resultado natural de uma influência familiar, de uma influência paternal. Ou como pode alguns teólogos, alguns conselheiros, chamam de pecados geracionais. Não tem nada a ver com maldição hereditária. É pecado geracional, é legado familiar. Pastor, então tem um problema? Tem. A consequência, ela é grande, mas a origem não é espiritual. Por isso que você não resolve o coração. Por isso que você falou, mas eu entreguei minha vida em Cristo, eu não tenho mais maldição, mas minha vida continua uma desgraça igual da mãe, porque não era maldição hereditária. Não era. Era uma maldição geracional, era uma maldição de comportamento, era uma atitude, era a iniquidade que estava no teu pai. Talvez o teu pai e tua mãe era mal de coração e passou essa dor, esse sentimento. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Você entendeu a diferença do que é espiritual para o que é humano, para o que é de alma, para o que é de mente? A Bíblia não fala de mente, ela transforma o coração como centro das emoções. E a gente sabe que não é. É só simbologia. Tudo acontece aqui, ó. Por isso que Paulo nos diz aos Romanos, não vos conformeis com os padrões desse mundo. E para você não conformar, você tem que renovar a tua mente. Você consegue entender? Então, de repente, você tem um legado, uma crença. Já viu aquela pessoa que fala, eu nasci católico, eu vou morrer católico porque meus pais são católicos? Ele não diz que é católico porque ele tem fé, é porque o pai e a mãe foi. Minha mãe fez assim, meu pai fez assim, eu vou fazer. Eu sou assim, ninguém me muda. Você já viu falar? Padrões de comportamento. E eles estão cravados, a neurociência, ela explica. Ela explica que esses padrões estão no seu tecido neural, que nem você percebe que tem. Você precisa de alguém te dizer que você tem, e você vai recusar, falar não tem. Como que eu trato? Com ajuda, calma, eu vou te ensinar. Então as consequências de decisões erradas que foram passadas para frente, que você acostumou, você está entendendo? Não tem problema nenhum em ser católico. Eu não disse que tem. Para mim, católico, cristão, evangélico, é tudo meu irmão. Para mim, é tudo cristão. Tem gente que não concorda. Problema teu. Meu não é.
Você está entendendo? Então, se você chegou agora e está pegando o bonde andando, se você quiser ver essa live inteira, ela está lá no YouTube. Eu não disse que tem maldição hereditária. Eu estou explicando que há uma diferença entre maldição hereditária e comportamental. Gente, um filho de ladrão tem tudo para ser ladrão. Eu não estou dizendo que o filho de ladrão vai ser, mas tem tudo para ser. Um filho de um cara doente, geralmente quando você vai no médico e tá com câncer, qual a primeira coisa que o médico pergunta? Alguém da tua família teve câncer? Teve câncer? Alguém da tua família teve câncer? Por quê? Porque existe uma genética, uma hereditariedade genética, não é espiritual. Então funciona espiritual que vem de Deus. Repete aí, o espiritual é o que vem de Deus. Os de alma é o que vem do sentimento, das emoções, da mente, da cria, do que está aqui dentro. E o humano, o corpo, é genética. Separe o que é humano do que é espiritual. Maldição hereditária como espiritual, como um castigo de Deus, está provado na Bíblia que morreu em Jesus. Ponto, acabou. Quem está em Cristo, eu li aqui todos os versículos. Quem está em Cristo, não há mais maldição para quem está em Cristo, ponto. Mas não diz que não há mais câncer, não diz que não há mais doença hereditária, genética, não diz que não há mais comportamento, padrões de comportamento, e não diz. Você consegue entender? Você está entendendo isso? Você está entendendo a diferença? E adivinha, a gente muitas vezes, sem perceber, continua repetindo os mesmos padrões da nossa vida, no nosso casamento, na criação de filho. Porque meu pai bateu nos filhos, eu tô aqui, eu apanhei, mas não morri. Eu não morri, agora lá, não apanha, os filhos não prestam. Eu criei 16 filhos. A metade eu criei no cacete. Escreveu no meu, pau comeu. A metade eu nunca bati. E eu estou para te dizer que os que eu nunca bati estão, se brincar, melhores do que apanharam igual cavalo. Porque os que apanharam igual cavalo têm trauma. Eu tive problema para me relacionar com eles. Eu tive que pedir perdão. Eu tive que reconhecer que eu errei. Eu tive que reconhecer que eu não fui um bom pai. Hoje eu vivo com todos em harmonia. Por quê? Porque o padrão que eu tinha era, escreveu no meu, pau comeu. Lembra que alguém já falou assim, na minha época meu pai bastava olhar. Mas claro que bastava olhar. Se ele olhasse e você não entendia, quando a visita saía, ele te moía no cacete. Ele te arrebentava no meio. Isso são padrões. A iniquidade dos pais são visitada no filho. A maldade do teu pai, que ele era mau, não era espiritual, ele era mau de coração. Ele era perverso, às vezes ele aprendeu a ser mau. Porque vamos falar a verdade, para bater numa criança como batia antes, tem que ser mau, tem que ser perverso. Senão não tem coragem. Aí os costumes, os padrões estão impregnados na tua vida e você acaba repetindo o mesmo padrão de comportamento. E aí o religioso diz, isso é de Deus. Isso é... Não tem, em Cristo não tem maldição. A maldição espiritual acabou, morreu em Cristo, pronto. Pronto. Não adianta os prós levantar Êxodo 20 e nem quiser ver o livro de Ezequiel, esquece. Não tem mais maldição. Não tem. Só que a causa desses problemas que parece hereditário, não é uma maldição que Jesus não quebrou, mas sim uma força de padrões, gente. Da iniquidade do comportamento, que instalou aí na tua família. Ela está aí. Não pensa que você está livre. Eu obedeci a Deus e minha vida mudou. Está assim de crente divorciando, está assim de crente. Está assim de crente arrebentado, está assim de crente sendo traído e traindo. Não quebrou. Porque a espiritual está quebrada, mas a humana é você. É você. Por isso que Deus deixou ferramentas para cuidar disso. Quando eu estou com câncer, não é só orar. Eu posso orar, claro, Deus pode fazer um milagre. Mas quando Deus vai fazer um milagre? Quando toda a medicina desenganar, não tiver mais cura. Você quer isso para a tua vida? Sabe quando Deus vai fazer um milagre no teu casamento? Quando teu marido foi embora com a amante, quando desgraçar a vida de vocês, quando sua vida financeira estiver destruída. Deus vem, o seu encontro veio, já veio na minha. Mas eu prefiro viver na graça. Eu prefiro viver na graça. A graça não tem dor, na graça é alegria. Tem aflições, mas Jesus fala assim, filhinhos, eu venci o mundo, vós também vencerás. Isso é a graça. Mas aí o seu coração duro, você não escuta, ou às vezes alguém não te ensina, e se te ensinar você não vai entender, você vai vivendo com a traição, com a mentira, você vai passando a odiar, você vai passando a não confiar mais em ninguém, daqui a pouco você não confia mais em homem, você não confia mais na mulher, você tem uma vida de cão. Hoje em dia todo mundo diz que todo pastor é vagabundo, todo pastor rouba, todo pastor vive de dinheiro.
Ei, eu estou há 10 anos só no ministério, nunca recebi R$1 de centavo de salário. Eu sou como Paulo. Eu prego a palavra, mas eu faço tendas para sobreviver. Pastor, qual que é a sua tenda? Eu escrevo livros. Se você quiser comprar um livro para me ajudar, aleluia, amém, compra meu livro. Eu tenho um livro, me fala o teu problema e eu te indico um livro que serve. Tem muita gente boa ainda, tem muitas pessoas que ainda acreditam e pregam a palavra como ela para ser pregada. E não só massagem de ego. Mas e aquele cara que faz a massagem de ego? Eu explico. A Bíblia deixa 5 dons ministeriais. O dom do evangelista é aquele que só prega o lado bom, é aquele que fala as coisas boas de Jesus. Quem tem que apacentar, corrigir, é o pastor, não é o evangelista. Nós temos o apóstolo, que ele tem que sair para abrir mundo, abrir novos ministérios, abrir pelo coisa. Nós temos lá o mestre que ensina, que põe em prática, que faz com que você pegue a palavra e aplique no teu dia, te dá o discernimento. Olha como Deus é perfeito. Você está entendendo? Mas aonde você foca? Você foca no cara que está cobrando dinheiro. Você foca no cara que está ficando rico. Ei, desde que o mundo é vindo, existe Jacã, existe Corá. Desde que o mundo é mundo. Você consegue entender? Deus sabe todas as coisas. Ele sabe. Quem não sabe é você. Quem não sabe sou eu. Qual a cura para esse teu problema? Tem cura? Tem. Tem. Qual a solução para quem precisa? Meu povo, se a causa desses problemas hereditários de família, não é espiritual, é de família, do teu pai, a maldade do teu pai pode estar em você e você não percebe. Pode estar na tua família. Espíritos, demônios pode estar na tua vida porque você trouxe. Porque você tem o comportamento dele, o mesmo demônio que entrou nele não é que veio, ele entrou em você, entrou na tua casa. Você tem como curar isso? Tem. Tem. Mudança de comportamento. A boa notícia é que tem solução. Ela não é um bicho de 7 cabeças, não é algo místico, não é algo extraordinário, é algo simples. A cura está disponível para todo mundo, para você. Deus curou a minha família, eu sou ex-morador de rua. Para pensar. A minha mãe foi abusada sexualmente. Ela se envolveu com um homem, ela tinha 16 anos, nos anos 60. Naquela época, 16 anos, ela era uma menina. Hoje não, hoje é mulher, mas antigamente não sabia nada. Não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet, não tinha nada. E quando ela ficou grávida, a família dela jogou ela na rua. Literalmente jogou ela na rua. Jogou ela fora. Eu nasci numa calçada, quando eu nasci, ia passando um carroceiro, a minha mãezinha, sem saber o que fazer, falou, leva ele embora, não deixa ele morrer não. Aí esse carroceiro falou, não, vem você aqui, e vem ele, vou levar. Eu tenho o nome desse homem, meu nome Antônio, foi em homenagem a esse homem que salvou a minha mãe. Você consegue entender? Ela teve culpa, não, mas foi a maldade do pai, da mãe dela, que fez ela passar isso. Aí com 10 anos eu estava morando na rua. Vivi na rua até 19. Eu fiz alguma coisa? É Deus que fez isso? Não. Foi a maldade do meu avô que fez em cima. A maldade do meu pai que não me reconheceu. A maldade dos homens que fez com que minha mãe fosse para a rua. A maldade da minha mãe ali refletiu nela. Refletiu em mim. E aí você fala, e aí na rua eu fiz um filho. Meu primeiro filho, varão. Eu conheci, fiz na rua, conheci a mãe dele, fiz na rua, deixei pra lá. Eu vim conhecer, ele já tinha 20 e poucos anos. Adivinha? Ele sofreu também no mundo das drogas, da prostituição. Ah, maldição hereditária. Não é não. É maldição de mau caratismo, é maldição de homens ruins, do coração mau. Mas você tem ela, você pode estar pegando ela sem sentir. Pastor, como que eu faço isso? Eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar o que eu fiz. Eu vou te ensinar o que eu fiz. Porque Deus nos dá conhecimento. Oséias 4 falava assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Aí você lê a Bíblia inteira, inteirinha. E a tua vida não muda. Tem algo errado na Bíblia ou em você? É em você. O erro está em você. Você está errado. A cura não... Ela passa... Eu vou te dar hoje aqui. Eu vou te falar a verdade. Essa live do sábado é a melhor live que você já viu na vida. Eu vou te dar de graça. Sem comprar livro, sem nada. Se você depois quiser comprar o e-book que eu tenho, o livro que eu tenho, tá tudo isso aqui, tá lá. Mas se você não quiser, não tem problema. Eu te dou aqui agora, de graça, exatamente como tá lá. Eu vou te dar 3 chaves, 3.
para você quebrar toda a maldade genética, espiritual, ou que seja humana na tua vida. 3 chaves. 3 chaves. A primeira chave, reconhecer que aquilo não é culpa de Deus. Que aquilo é um padrão. Que o que está acontecendo na tua vida pode ser um padrão da tua mãe, que teve com o pai. Entendam bem, a culpa não é de ninguém. A culpa não é de ninguém, a culpa não é de Deus. Eu não vou orar para Deus tirar uma coisa, eu não vou... Gente, eu estou julgando Deus como culpado da minha desgraça. Às vezes, eu estou dizendo, não sei se você faz isso, mas eu fiz. Quando eu estava na rua, eu falava, que Deus é esse? Que permite que eu fico nessa vida, passando fome, sede, frio. Eu era menino, eu tinha 15 anos. Eu fui violentado, eu fui todo arrebentado, eu fui espancado, eu fui torturado. E eu falava em Deus, mas a culpa não era dele, a culpa era dos avós da minha mãe, dos avós do meu pai, do próprio meu pai, que era um canalha. A culpa foi dele, e essa culpa refletiu na minha mãezinha com 16. O que uma menina de 16 anos, que foi engravidada por uma menina pobre, engravidada pelo filho de um fazendeiro. Que culpa ela tinha? Que culpa ela tinha? De eu ter ido para a rua. Aí eu vou... Por muito tempo eu tratei meus filhos como eu fui tratado. Você está achando que hoje você vê bonito na rede social? Sou pai de 16 filhos. Os 3 primeiros filhos eu nunca cuidei. Eu fiz e abandonei. Hoje eu fui... Depois de um tempo eu fui atrás, mas ele já era adulto. Eu abandonei 3 filhos. Eu fui abandonado. E eu achava normal, que se dane. Quem tem filho barbado é gato, igual meu pai falou para mim. E a culpa é de Deus? Por muito tempo eu falei, que Deus é esse? Eu blasfemando contra Deus, mas eu tinha que ter reconhecido o padrão. Você precisa entender que isso não é maldição. Se você tem Cristo, se você está com Cristo, se você aceitou Jesus como teu Salvador, você não é um amaldiçoado. Toda maldição que tinha na tua vida, a maldição espiritual de Deus, ela ficou na cruz. Jesus levou. Você entendeu? Você entendeu agora? Você não tem maldição, mas você pode estar sendo vítima. Você pode estar sendo responsável em deixar que os padrões da tua família interfiram nos teus pensamentos, na tua decisão, na tua capacidade, na tua coragem. O primeiro passo é você reconhecer que isso é um padrão, isso não é de Deus. Para de orar por isso. Para de fazer jejum, para de fazer oração, para de fazer campanha, para de acreditar em maldição hereditária. Não tem. É maldição genética, é maldição de comportamento. Não é de Deus, é humano. É consequência humana. Ficou claro? Para de fazer de vítima e botar a culpa nos outros. Eu fui traído porque, tudo bem, eu poderia ser um péssimo pai. Qual é a chance que eu tinha de estar hoje há 34 anos casado? Eu vim da rua. A minha esposa foi abusada com 15 anos. Ela foi literalmente, foi abusada, foi estuprada. E aí, quando chegou em casa, a família muito crente muito radical, o cara ameaçou, falou, se você contar que eu fiz isso com você, eu acabo com a raça da tua família. Ela não pôde contar. Sabe o que ela fez? Ficou em silêncio. Chegou em casa toda rasgada, toda suja de sangue. O pai e a mãe perguntou, o que foi que aconteceu? Eu não sou mais crente. Quem é que fez isso com você? Não posso falar. Quem é? Começaram a bater nela, não posso falar. Resumindo, como ela não falou, para proteger o pai e a mãe, ela foi jogada na rua com 15 anos. Qual é a chance de uma menina dessa, junto com um homem igual eu, se unir e ter uma família com 16 filhos, 27 netos, 2 bisnetos? Qual é a chance disso acontecer? Qual a chance? A chance é você não culpar ninguém. O dia que eu falei, meu pai está perdoado, meu pai não me deve nada, a minha mãe não me deve nada, meus avós não me devem nada, eu serei a diferença da minha família. Aí você fala, você fez isso? Faz quanto tempo, pastor? 10 anos. Sou casado há 34. Muitas coisas relativamente na minha vida. Muitas coisas aconteceram com meus filhos. Por culpa minha. O dia que eu entendi, o dia que eu falei, não é perdoar, porque tem hora que você não tem força para perdoar, meus filhos. Deixa eu te contar uma coisa para você. Nem Jesus perdoou todo mundo. Nem Deus perdoou todo mundo. Para de se iludir. Para de achar que tudo é flor.
Eu provo para você que Jesus não perdoou todo mundo. Eu provo para você que Deus não perdoou todo mundo. Tem coisas que você não vai conseguir perdoar. Pastor, como assim? Eu não conseguia perdoar meus pais. Por isso que Jesus na cruz, para aquele cara, para aquele povo que matou ele, que bateu, que cuspiu, que feriu, ele não perdoou. Ele falou assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Se possível, afasta de mim isso. Mas seja feita a tua vontade. Perdoa-lhes. Ah, mas isso é perdoar, pastor. Não é não, porque o ladrão na cruz, quando se arrependeu, na mesma hora, Jesus não mandou o Pai perdoar. Jesus falou: hoje mesmo te digo, estará comigo no paraíso. Você está entendendo? Você consegue entender a diferença disso? Essa maldição que o meu pai tinha, eu quebrei ela reconhecendo, a culpa é minha. Cara, libera teu marido que te traiu. Eu não estou dizendo que você perdoar, não. Entrega ele na mão de Deus e fala: Senhor, está contigo. Porque a partir de hoje eu vou construir uma nova história. Entrega teu pai, entrega tua mãe, entrega teu avô, entrega tudo. Fala: a partir de hoje eles não me devem mais nada. Se eu continuar daqui para frente pobre, a culpa é minha. Se eu continuar daqui para frente sendo traída, a culpa é minha. Se eu continuar daqui para frente sendo um mau pai, a culpa é minha. Se eu continuar daqui para frente sendo um mau marido, a culpa é minha. Se daqui para frente eu continuar sendo uma péssima esposa, a culpa é minha. Não é de Deus. Porque Deus levou todas as minhas maldições, as minhas dores, os meus pecados na cruz. Para de se fazer de vítima e botar a culpa nos outros, nos pais, na maldição hereditária, na culpa de alguém. Olha no espelho e para de olhar no retrovisor. Esquece o teu passado. A Bíblia, nós temos o Novo Testamento, o Velho Testamento. O cristão não está no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é só para lembrar quem era Deus. É para você não fazer como Jó, conhecer a Deus de ouvir falar. É para você conhecer face a face de todo o coração. Para você saber como ele fez, como ele cuidou do homem, por que ele fez o homem, por que ele te fez, por que ele quer você, por que ele quer ter um relacionamento com você, como ele foi, se ele foi mal, se ele foi ruim, não interessa, você vai conhecer ele. E em Jesus está a sua rendição, porque nós não fomos dignos. Mas teve homens aqui que foram chamados amigos de Deus. Teve homens aqui que foram chamados de ter o coração de Deus. Tem algo que precisa ser corrigido em mim. O que tem que ser corrigido em mim? O que eu estou errado? Por que o meu casamento não deu certo? Ah, porque o meu marido... Para! Ah, porque a minha mulher... Para! O que eu preciso mudar hoje? Porque quando eu mudo, Deus não vai restaurar teu casamento. Deus não restaura casamento, Deus restaura pessoas. E pessoas restauradas cura, sara tudo que está à sua volta. Um marido de uma mulher restaurada, ou ele muda, ou ele cura, ou ele vaza. Ou Deus te cura, ou Deus te restaura, ou Deus te liberta. Junto não fica. Eu vou te contar uma coisa. Minha filha chegou para mim e falou: pai, eu não aguento mais meu casamento. Depois que ela separou, que me contou, porque se ela tivesse me contado que ela apanhava, eu hoje não estava aqui pregando para vocês, eu tinha perdido meu réu primário. Eu devia estar preso. Mas ela falou: não aguento mais, o que eu faço? Falei: vamos orar. Ela falou: eu quero orar a Deus. Falei: não, você vai orar a Deus e vai entregar nas mãos de Deus, mas você vai tomar uma posição daqui para frente. Eu falei: faz assim, 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 assim. Em 15 dias. 15. O marido dela do nada, do nada, não é do nada. Foi embora. Não quero mais saber. Até hoje, ele abandonou o filho que ela tinha, ele mandou tirar do nome do certidão de nascimento. E Deus, há 10 anos, quase 11 anos, preparou um casamento para ela. De um servo de Deus, hoje eles são presbíteros. Não na igreja que eu frequento, em outra igreja, por mérito deles. Você consegue entender? Olha aqui, o Ricardo está botando a culpa nos falsos profetas, nos pastores, nos padres, no líder. A culpa não é dele. Você que é enganado, ou você tem culpa, ou você é omisso, ou você tem responsabilidade. Porque se você conhecer a Bíblia, ninguém te engana, nem eu e nem ninguém vai te enganar. Nem teu pai, nem tua mãe, nem teu pastor. Se você conhecer a palavra de Deus, ninguém te engana. Se te engana porque você é ignorante, porque você não tem. O meu povo padece por falta de conhecimento. Ponto. 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 Assuma, esse é o primeiro ponto. Não é fácil. Gente, o TikTok está me avisando que a live vai cair. Eu preciso que vocês, para que continue a live, para a gente terminar, eu preciso que vocês digitem tec-tec na live, que vocês me comentem aí, faz alguma coisa aí para poder a live subir. Manda para alguém, nem que seja para um amigo qualquer lá, só para mandar, para manter a live no ar. Ajuda nós aí. Vamos lá.
Não é fácil. Dói para encarar nossos próprios erros. Dói para assumir uma culpa que você acha que você não teve. Eu vou te contar um negócio. Teve uma mulher aqui que diz assim: pastor, o que eu faço para o meu marido parar de ver pornografia? A pergunta não era o que você faz, é o que você devia ter feito. O problema é que a pornografia, eu não conheço seu marido, eu não conheço você, mas eu vou dizer para você o que provavelmente aconteceu. A primeira vez que você viu ele vendo pornografia, você tentou falar alguma coisa, mas ele começou vendo um vídeo sensual, talvez até para apimentar a relação. Eu conheço mulheres que no início vão ver uns 50 tons de cinza, uns 50 mais tons de cinza mais escuro, e assim vai indo. Eu estou te falando o que eu vi, tá? Eu olhei, eu vi isso. E Deus me repreendeu, me deu sabedoria. Eu comecei assim. Eu fui visitado no passado, há muitos anos atrás, eu não era nem pastor, eu fui viciado em pornografia. E eu te conto a desgraça que ela acontece na tua vida, na vida da tua mulher, na vida dos teus filhos, no teu emprego, na tua família, na tua igreja. Você consegue entender? Você começa assim, eu vou ver para apimentar a relação. Só que aí a dopamina, ela vem rápido. É igual cheirar pó. Eu já vivi nas drogas. A primeira vez você coisa um pouquinho, depois você quer mais um pocão, quando você vê, você está mergulhado dentro. Você está entendendo? Aí o que acontece? Aí você deixou. Aí quando ele começou a ver coisa mais pesada, porque sai do sensual, vai pro erótico, aí do erótico vai pro pornográfico. Depois que vai pro pornográfico, minha filha, eu sinto te dizer, só Deus. Só a misericórdia de Deus. E aí você tem que saber agir, porque senão você está ferrado, você junto. Você junto. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho um livro que explica sobre isso. Depois você me chama, eu vou te dar esse livro que te ensina. Meu livro não é para quem é viciado. Meu livro ensina quem vive com viciado, o que ele tem que fazer para aquilo não atingir ele. Porque vai. Porque a iniquidade de Deus é complicada. Você paga. Você paga. Então vamos lá. Você não teve culpa, mas talvez você teve responsabilidade. Ou o que é pior, você foi omissa. Você devia não ter permitido da primeira vez, mas vou deixar pra lá, é ele. Tá em casa, é melhor do que tá na rua. Seu marido dá uma tecladinha, curte. Seu marido você deixa. Seu marido tem senha no celular, você deixa. Ele tem o segredinho dele, você deixa. Aí depois, quando tudo gangrena, você fala, a culpa é dele. O divórcio foi culpado ele. Pecado da omissão. Então a primeira coisa é você reconhecer o começo da libertação de toda maldição que você tem. Ela começa, é o primeiro pilar, ela começa por reconhecer. Cara, não quero saber como é que é a tua vida. Para de preocupar porque seu marido não prestou. Se ele não prestou, você, na melhor das hipóteses, você não soube escolher. Pronto. Não, o pior não é isso. O pior é quando eu converso com algumas mulheres, ela diz assim, porque meu marido não vale nada, meu marido é cheio de demônio, meu marido não vai para a igreja. Pera. Lá no passado, para casar, ela pediu um sinal para Deus. Olha o padrão de comportamento aí. Deus vai preparar um casamento para mim. Me mostra na Bíblia onde Deus arrumou casamento para alguém. Me mostra na Bíblia. O único lugar na Bíblia onde Deus arrumou uma mulher para alguém foi, sabe como? Eva para Adão. Tirando Eva e Adão, não existe um lugar na Bíblia onde Deus arrumou ou preparou o casamento para alguém. Mas você acredita nisso? A maioria das igrejas prega isso. Tem pastor pregando isso, tem padre pregando isso. Tem um monte de gente ensinando você a orar para conseguir um casamento. Tem ou não tem? Tá, ó. Me mostra na Bíblia. Eu vi que já tem um monte de pastor aqui me assistindo. Pastores, eu não sou o dono da razão. Eu quero aprender. Me mostra na Bíblia um casamento que Deus preparou. Lá em Provérbios diz que a esposa boa é preparação de Deus. Ei, Deus depois que você casa, ele transforma. Se você acertou numa esposa boa, isso foi um presente que Deus te deu. Mas não está dizendo que ele vai arrumar casamento para tu. Mostra para mim na Bíblia. Aí tem aquele engraçadinho que fala assim, eu tenho sim. Rebeca foi preparada para Isaac. O Giovanni já soltou Rebeca para Isaac. Ei, quem mandou, Giovanni? Quem mandou buscar Rebeca foi Abraão. Abraão falou assim pro servo, vai na minha parentela, longe daqui, porque eu não quero que meu filho case com ninguém daqui. Vai lá e pega uma mulher assim, e traz pro meu filho casar. O servo foi. Só que quando chegou lá, o servo ficou em dúvida, sem saber qual mulher que era. Aí ele pediu a Deus, Senhor, me orienta, confirma para mim qual mulher. Mas quem escolheu foi Abraão. Deus pode ajudar a confirmar, mas Deus não escolhe. Quem tem que escolher é você. Com base em quê? A Bíblia diz, com base nos princípios, com base na legalidade, com base
base no sangue, com base... Tem os princípios. Quais os seus princípios para tua esposa? Qual é o teu princípio para teu marido? Me diga. Qual os teus princípios para escolher? É você que tem que escolher. Ah, eu vou orar para Deus preparar. Eu resolvi esperar. Espera. Aí está assim na igreja de presente de Deus, entre aspas, no divórcio, no adultério, na pornografia. E você orando igual uma cachorra, orando igual um bobo, orando pra caramba, fazendo calo no joelho. E nada acontece. Porque isso não tem nada a ver com Deus. Isso tem a ver com você, com a tua incompetência, com a falta que o teu pai do comportamento não te mostrou, não te ensinou, você não aprendeu. Você vai na igreja, só lê a Bíblia quando o pastor fala, terminou o versículo, você... E fica esperando. Vai falar, fala comigo, Deus, fala comigo. Ei, é a melhor maneira de Deus falar contigo aqui, ó. Ah, pastor, eu nem princípio tinha. Ok, eu também não. Mas agora você tem que ter. Agora está na hora de fazer um recomeço na tua vida. A primeira coisa para esse recomeço, para aniquilar, para neutralizar todas as maldições, todos os erros, todos os pecados, todas as transgressões, toda a iniquidade, é você dizer, a culpa é minha. A culpa é minha. A partir de hoje, eu vou resolver. Eu vou buscar conhecimento. Ei, se eu decidir hoje ser médico, não adianta eu orar, não. Eu posso orar para Deus me dar sabedoria, posso. Mas se eu falar para o Senhor assim, Deus, me dá sabedoria para ser médico, ele fala, você vai para a faculdade primeiro. Ah, me dá sabedoria para ser advogado, vai fazer uma faculdade de direito. Senhor, me dá sabedoria, meu carro quebrou, eu preciso arrumar ele. Vai trabalhar para pagar um mecânico, ou então vai fazer um curso no Senac que você aprende a ser mecânico. Consegue entender? Mas você é dono de culpar a Deus. Reconhecer o padrão. É o diagnóstico. Agora vamos para o próximo passo. Chave 2, para você se livrar de toda e qualquer maldição. Você já reconheceu, a culpa é sua. Ponto. É sua. Eu sou culpada de não ter buscado o conhecimento. Eu sou culpada de não ter estudado a palavra. Eu sou culpada de acreditar naquele indivíduo. Eu sou culpada disso. Ponto. E eu falo, Senhor, ninguém me deve mais nada. Meu marido, meu ex-marido não me deve mais nada, meu pai não me deve mais nada, minha mãe não me deve mais nada. Não é perdão, não, é liberação de dívida. Você achava que ele tinha dívida com você. Pronto, não me deve mais nada. Beleza? Beleza. Próximo passo. Filha, busque ajuda. Sozinha. A palavra está assim, ó. Melhor ser 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta. Há amigos mais chegados que irmãos. Busque ajuda. As Escrituras é a bússola, nosso manual de vida. Nela a gente encontra a verdade que liberta, os princípios para viver. Mas Deus também deu inteligência e nos permitiu desenvolver outras áreas do conhecimento. Você precisa entender que aqui tem coisa humana, que aqui tem coisas de alma, que tem coisas espirituais. Entenda uma coisa, a Bíblia não é inteira só para te levar no céu. Nós não somos desse mundo, mas nós vivemos nele. E é aqui que você está sujeito a acabar com o seu casamento. É aqui que você está sujeito a cometer crimes, a você desviar da palavra. É aqui, depois que Jesus vir, você não vai precisar de preocupar com mais nada, mas aqui você tem que preocupar. É aqui que você precisa entender. Então você precisa entender que conhecimento não salva ninguém. A letra mata, o espírito vivifica, mas eu preciso do conhecimento, porque o meu povo padece por falta de conhecimento. Eu preciso do conhecimento, só que aí eu preciso ter discernimento para saber o que daqui serve para mim. Às vezes eu uso a teologia, a teologia me ajuda a entender Deus, a parte espiritual me ajuda a entender Deus, mas eu preciso da filosofia, que nos ensina a pensar criticamente, a questionar quem sou eu. Porque o primeiro mandamento que Jesus fala é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí Pedro fala, mas onde é que está o reino de Deus? Está aqui, está acolá? Não, o reino de Deus está dentro de você. Como que eu tiro daqui? Se eu tiver autoconhecimento. O que vai me dar autoconhecimento? É a Bíblia? Não, é a filosofia. Uma ferramenta que Deus deixou. Não é a teologia que vai te dar autoconhecimento. É a filosofia. Ah, mas não tem filosofia aqui dentro? É o que mais tem. Os livros filosóficos. Está cheio aqui. Mas tem gente que só olha isso aqui como espiritual, não vê filosofia na Bíblia. E a Bíblia tem filosofia. E aí eu preciso, a psicologia, ela te ajuda a entender a tua mente, ajuda a entender seus sentimentos, seus comportamentos, suas emoções. Pastor, tem psicologia na Bíblia? Tem. Mas se você não identificar, você não vai saber.
Tem psicologia na Bíblia. Aí vem a sociologia. Para que é a sociologia, pastor? Ela te mostra como a gente se relaciona, quem é o outro. Como que a sociedade funciona. Eu fiz uma live, eu tenho um livro chamado Os 4 Princípios, 4 padrões brutais, 4 códigos brutais de comportamento. Nele eu falo que toda mulher tem 4 comportamentos, que se não tiver, se não cuidar desse comportamento, o casamento não dura. E o homem tem 4. Quando os 4 juntam, vira isso. Quando vira isso, você se apoia em 4 princípios de Deus, 4 pilares do homem, 4 códigos da mulher, 4 princípios do homem, de Deus, para um casamento. Eu duvido se você seguir isso, você cai. Mas ele é o quê? Ele tem sociologia, ele tem filosofia. Eu preciso saber como os outros pensam. Sabe qual que é o problema? Olha para você ver como é que as pessoas agem. Por que uma pessoa trai? Qual que é a primeira resposta? Não tem caráter. Cara, mas, peraí. A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, segundo o caráter de Deus. Ele não era Deus, mas era segundo o caráter. Então, se quem trai não tem caráter, Davi não tinha. Então, significa que Deus não tem. Não faz sentido. Ah, mas o que é, pastor? Por que trai? Cara, existe uma série de padrões de comportamento que leva você, que leva eu a trair. É por isso que a Bíblia fala para fugir da aparência do mal. Por isso que a Bíblia fala quem está de pé, ore para que não caia. Porque não é uma questão só de caráter. Tem outras coisas envolvidas, mas você não sabe, você não admite. E aí você, como você não sabe, quando começa a exigir, a ter sinais, você não entende. Eu vou te dizer uma coisa, 90% dos adultérios poderia ter sido evitado, porque está tudo aqui, ó. Como evitar um adultério? Como evitar um fracasso financeiro? Como evitar um casamento fracassado? Como evitar dar errado com um amigo? Como ter negócio? Como ser rico? Como ser próspero? Está tudo aqui. Está tudo aqui. Deixa aí, é livramento. Aí vai o primeiro livramento. Por isso que tem mulher no segundo casamento, homem no terceiro casamento. A igreja está assim de gente no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Gente divorciando. Deixa aí. Nós somos cristãos. Você precisa honrar a Deus. E Deus odeia o divórcio. Ele tolera. Em caso de adultério, ele tolera. Ele não é que ele gosta, ele permite. Deus não permite divórcio. Deus tolera. É diferente. Você consegue entender a diferença? Não, deixa embora. Traiu, manda embora, vem outro. Cara, você pode ser tudo, menos cristão. Você pode ser tudo. Eu não consigo entender um país como o Brasil, de maioria cristã, é campeão de divórcio, campeão de corrupção, campeão de adultério. Tem algo errado. Tem algo que não está certo. Tem alguma coisa aí, eu venho para essa live ensinar você, e tem gente que ainda posta aí. Não é bem assim. A sociologia. E aí, por tudo, vem a neurociência. A neurociência cognitiva, eu fiz um estudo, cara, ela revela como o nosso cérebro funciona. É por isso que Jesus fala assim, aquele que olhar para uma mulher e desejar, já cometeu adultério para ela. Nosso cérebro é traiçoeiro. Tudo começa na mente. O pecado inicia na mente. Eu te falo, ninguém acorda de manhã cedo, gente. Presta atenção. Eu vou pegar um pastor, eu vou pegar uma mulher decente, uma pessoa honesta. Não precisa ser pastor, não, uma pessoa honesta, uma pessoa direita ou uma mulher. Nenhum dessas pessoas vai levantar de manhã cedo e vai dizer assim, hoje está um lindo dia para trair. Hoje está um lindo dia para ver pornografia. Eu nunca traí, mas hoje eu vou dar uma traída só porque é bom. Ninguém faz isso, filho. Ninguém vai embora da noite para o dia. Pastor, meu marido me largou, da noite para o dia arrumou um amante. Mentira, não foi da noite para o dia. Isso já vem acontecendo, e você ignorou. Você não permitiu. Meu marido agora está me maltratando com palavras. Toda a vida ele foi assim, é que você acreditava que ele ia mudar. Lembra que você falou, comigo vai ser diferente. Você lembra disso? Minha mulher não me respeita. Cara, tu casou com uma mulher que não respeitava nem o pai, nem a mãe, nem ninguém ia respeitar você. Ela ia respeitar eu porque eu sou macho, sou brabo, eu mato. Vai sonhando, jacaré. Vai sonhando. Você tá entendendo? É o seu cérebro que te tapeia. É a tua mente, não é maldição hereditária. É a tua mente que te tapeia. Não é para tocar a Bíblia. Eu não estou falando que você não vai trocar a Bíblia por psicologia, por filosofia, sociologia, neurociência, educação empreendedora. Pastor, eu estou com um problema financeiro. O espírito devorador está na minha casa. Quem é o devorador é tu. É você e tua mulher que é devorador.
É os teus filhos que estão devorando. É você que não tem educação financeira, é você que não se organiza. Aí é o espírito devorador. Eu dou dízimo, eu dou oferta, minha vida não é abençoada. Claro, você não tem controle, você não tem nada. E aí você vai reclamar de Deus? Ah, maldição, meu pai era pobre, eu sou pobre. Que maldição? É a maldição da idiotice, é a maldição da falta de pensamento, é a maldição de não ter conhecimento. Entenda, eu não estou trocando a Bíblia por nenhuma ferramenta, porque toda ferramenta, Deus deixou a medicina, Deus deixou o direito, Deus deixou a psicologia, Deus deixou a terapia, Deus deixou tudo para tratar a tua mente, para te ajudar, para tratar o teu corpo, deixou a academia para você perder essa barriga que eu tenho, eu não tomei vergonha ainda para ir, mas eu vou. Eu já reconheci, é o primeiro passo, eu estou gordo, eu estou barrigudo, está errado. O primeiro passo é reconhecer, lembra que eu te falei? E o segundo é isso. Terceira e última chave para a gente terminar essa live. A última chave, mas não menos importante, é decidir mudar a sua narrativa. É decidir mudar a tua vida. Para de culpar governo, para de culpar a igreja. Ai, porque só tem pastor ladrão. Ai, porque agora eu consigo ser crente na minha casa. Não consegue, não. Se tem uma coisa que você pode falar... Se tem uma coisa que você nunca pode falar, que você é cristão e não vai na igreja. Não tem cristão fora da igreja. Você pode ser religioso, você pode ser o raio que parta, cristão não, porque a igreja tem um propósito na terra, comunhão com os santos. Não tem como, na minha casa eu oro, na tua casa você ora, na tua casa você louva, na tua casa você lê a palavra, mas comunhão, para você aprender a amar o próximo como a ti mesmo, só convivendo, e não tem lugar mais melhor para deixar, para conviver do que a igreja. Você está entendendo? Então você precisa entender, mudar a narrativa de culpa, mudar a narrativa de fracasso, mudar a narrativa... Ei, olha a família que uma ex-prostituta, um ex-vagabundo construiu. Uma menina que foi abusada, um homem que não teve pai nem mãe. Nós temos hoje, olha aí na rede social, olha a família linda que meus filhos estão construindo. Olha o legado que eu estou deixando, 16 filhos, 27 netos. Eu já estou tendo prazer, para mim que vivia até os 19 anos na rua, a maioria dos meus amigos morreu com 18 anos, 17 anos, 15 anos, 22 anos. Morreram matados, morreram presos, morreram por bandido. E eu estou aqui vendo a minha terceira geração. Quantos homens têm o privilégio de ver a terceira geração? Quantas mulheres têm o privilégio de ver a terceira geração? Os bisnetos. Quantos? É o que Deus quer para você. Deus quer uma família para você. Deus quer um casamento abençoado para você. Mas você precisa mudar essa narrativa. Você precisa mudar esse seu goro, essa sua murmuração. O povo ficou no Egito 40 anos devido à murmuração. Você tem o poder de fazer escolha diferente, de planejar diferente para os teus filhos. Eu disse para mim, falei, eu passei por tudo isso, meus filhos, mas vocês não vão passar. Vocês vão construir uma família diferente. Vocês vão curar dos filhos de vocês diferentes. Outro dia minha filha perguntou, meu pai, eu tenho 3 filhos, o que eu preciso? E eu estou pensando em parar, mas a gente está em dúvida, eu não sei se eu opero, o Michael está querendo fazer vasectomia, parar com ter filho. Me diga uma coisa, o que eu preciso para decidir, ter ou não ter mais filhos? Eu respondi na lata, dinheiro. Como assim? Dinheiro. Filho custa caro. Filho tira tempo, eu passei a maior parte do meu tempo vendo, eu não fui um pai presente. Por que eu não fui um pai presente? Eu abandonei meus filhos? Não, eu vivia no trecho viajando. Porque para cuidar esse tanto de guri, tinha 12 filhos dentro de casa. Eu tinha que dar roupa, dar escola, material de escola, comida. Aonde come um, come dois. Mentira, aonde come um, não come dois. Aonde tem comida para um, se comer 2, divide. Se comer 3, divide. Se 4, já é 25% para cada um. Se tiver 10, é 10% para cada um. Então essa história, filho custa caro, antes de ter filho você tem que pensar em ter dinheiro, condições de cuidar e outra, que você não vai ficar longe dele, trabalhando a vida inteira igual seu pai foi. Você está entendendo? Eu fui um péssimo pai porque eu corri atrás de dinheiro a minha vida inteira para pagar o aluguel, para pagar a água, para pagar a luz, para comprar comida. É uma desculpa? Pode ser, mas eu não fui presente. Eu não ensinei meus filhos a soltar pipa, eu não ensinei meus filhos. A Lila teve que fazer esse papel.
A Lila fez o papel de pai dentro de casa. Tudo bem que a minha presença, quando eu chegava, botava a banca, ela falava, vou contar pro seu pai, ajudou. Mas eu poderia ter vivido melhor com meus filhos. Então, se eu não tenho muito dinheiro, não tenha muito filho. De preferência, se você não tem dinheiro, não tenha nenhum. É sério. Você tem o poder de construir um futuro diferente. Em Cristo, a gente recebe uma nova identidade. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, as que estão no mundo fez novo. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, se não me falha a memória, verso 17. Vai lá. Essa é a maior prova de que a gente não está preso no passado. A maldição, seja ela qual for, ela não tem poder mais na sua vida. Você pode mudar tudo isso se você acreditar que ela não te define. A missão da tua vida é especial no casamento, na sua família, no seu trabalho. Você quebra um ciclo de maldições de comportamento e não hereditária. Porque quem quebrou o ciclo de maldição hereditária foi Cristo na tua vida. Só Ele para quebrar. Pastor, mas é possível que alguém tenha maldição hereditária? É. Se não conhece a Deus, é. Se não conhece a Deus, é. O que eu tenho que fazer? Reconhecer a Jesus como seu único e fiel Salvador. Se você está aí agora me ouvindo, aceita Jesus como teu único e fiel Salvador. Procura uma igreja, procura o teu pastor. Procura teu pastor, procura uma igreja, entregue a tua vida a Cristo, que todas as maldições hereditárias serão quebradas. Mas não se esqueça, mergulhe na palavra, busca conhecimento, para que você possa quebrar os padrões de comportamento que está na tua mente. Ei, um crime acontece aqui, ó. Um pecado acontece aqui e você nem percebe. Quando você vê, você está fazendo. Você consegue entender? Seja responsável pela sua história e não vítima que fica repetindo o roteiro antigo. A cura, meu povo, está em reconhecer, buscar ajuda, as fontes certas. Deus é o conhecimento. Ele nos permitiu ter, Ele decidiu com fé, com atitude, a mudar essa narrativa de ou é culpa da maldição hereditária, ou é incompetência, ou é culpa do governo, ou é culpa da política, ou é culpa do raio que eu parto. A culpa é tua, é minha. Quando você tem o conhecimento liberta. Tudo resume em conhecimento. Todo sofrimento, toda decepção, toda a pobreza, toda a amargura, toda a traição, tudo resume na falta de conhecimento. A gente viu maldição hereditária, ela não é uma sentença, ela não é mística, mas sim um ciclo de iniquidade sob padrões de comportamento. Porque para quem está em Cristo, não há maldição. É que muitas vezes, sem perceber, a gente repete. Mas a boa notícia é que Jesus quebrou tudo para você. A sua história não é determinada por isso. Pense bem, a tua história, ela não é determinada pelos seus pais ou pela sua ignorância, e sim pelas suas escolhas. Onde seus pais falharam, você vai ter sucesso. Eu decidi, meu pai não foi um bom pai, mas eu vou tentar ser o melhor pai que eu podia ser. Eu tentei, no meu esforço, eu fui um bom pai. Mas hoje eu reconheço que eu não fui tão bom como eu gostaria de ter sido. Eu poderia ter sido melhor. Eu poderia ter tido mais tempo, mas aí eu precisava trabalhar, eu não poderia ter tido tanto filho, pronto, resolvia meu problema. Talvez se eu tivesse a metade, seria mais fácil. Mas eu já tenho todos os 16, eu tenho que amar. Então, tá bom, mas pelo menos eu estou te orientando para você tomar cuidado. A Bíblia é clara como a água. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Está lá em Coríntios 5,17, não esquece. Você agora é bicho novo, gente nova. Agora você é uma nova criatura. Agora você só precisa do conhecimento para que você não padeça. Como diz Oséias 4, meu povo padece por falta de conhecimento. Guarda bem isso. A verdadeira maldição que prende a gente é a ignorância. É ficar repetindo os mesmos padrões sem saber que tem. Sem saber o porquê. Sua verdadeira libertação é a chave para você escrever uma história nova na tua vida. Busca sem cessar. Invista em você, meu irmão, minha irmã. Não tenha medo de aprender. Aprenda com quem tem para ensinar. Entenda uma coisa, existem 5 dons ministeriais. Ei, você que é pastor, porque eu atendo o pastor aqui que está passando por adultério.
Eu atendo psicólogos que estão passando por adultério. E o conselho que eu dou para você é: existe 5 dons ministeriais. Existe o dom do evangelista, que é de levar a palavra, que é de pregar, que é de falar as coisas boas, que é juntar o povo. O pastor é o dom de apacentar, de curar, de libertar, de ir atrás da que perdeu, da ovelha perdida. O apóstolo é aquele cara que vai abrir novos horizontes, que vai abrir igreja, que vai levar o evangelho pelo mundo. Não é o pastor, é o apóstolo. O profeta é aquele que Deus dá uma palavra, aquele que Deus fala, que Deus dá o recado, que fala da boca dele, que manda te falar da tua dor, da tua necessidade, da tua cura, da tua precisão, da tua correção. E tem o mestre que ensina. O mestre é o menor de todos. Se você pegar aqui, ó, o mestre é esse, é o menorzinho, ó, é esse aqui. Porque o mestre não passa de um professor. E eu me considero como mestre. Eu não sou um bom pastor, embora eu tenha o título de pastor, mas eu não sou bom para apacentar, porque você vir me se aconselhar comigo, eu vou mandar, dependendo do que você me falar, eu vou mandar você tomar vergonha na cara. Eu vou falar, se atipa, se apruma. Toma vergonha na tua cara e muda essa sua vida. Para de fazer o que você está fazendo. Isso não é demônio, não. Isso é pouca vergonha. Eu falo assim. E não dá para um pastor falar isso, senão o cara vai, pastor não pode falar isso. Pastor não pode falar nem palavrão, porque pastor, né? Não é isso? Então eu sou mestre. Talvez eu tenha um pouco de profeta, talvez eu fale a verdade, talvez eu tenha um pouquinho de outro. Mas os dons ministeriais, se você é pastor, se você é apacentador, procura um mestre para te ensinar. Procura ajuda, busca um psicólogo, busca um terapeuta, alguém que você confia, alguém que tenha o conhecimento que você precisa. Não é te ensinar. Talvez você tenha um dom ministerial lindo. Deus, quando você sobe no púlpito, Deus te reveste. Mas na tua casa, você está padecendo com seus filhos, com a tua esposa. Talvez você precise de ajuda. Mergulhe na teologia para entender um pouquinho mais de Deus. Aprenda a filosofia para você aprender a pensar. Entenda de psicologia para você conhecer a verdade do mundo, não de Deus, do mundo. Conheça a sociologia para você entender o outro, porque você vai ter que amar o outro como a ti mesmo. Então, além de te conhecer, você tem que conhecer o outro. Ninguém ama quem não conhece. Você está entendendo? Foque na neurociência cognitiva para poder sacar como a mente sua e do outro funciona. Você entender como é que o outro está pensando. Até para perdoar é mais fácil, você vai entender que ele está pensando daquele jeito. Que ele fez aquilo não é por causa dele. Quer mudar suas finanças? Aprenda educação empreendedora. Foque em educação empreendedora. Ah, mas educação empreendedora é abrir próprio negócio. Não é. Educação, você pode ser educação empreendedora no ministério. Você pode ter uma educação empreendedora para trabalhar de carteira assinada, para ser CLT, para ser concursado e para ter seu próprio negócio. É só aprender da maneira correta. É o povo que generaliza. Não, empreendedor é quem monta o próprio negócio. Mentira! Empreendedor é quem... Bom, você pode ser um pastor empreendedor e fazer o reino crescer. Você pode ser um empregado empreendedor e ganhar mais. Consegue entender? Deixe a sabedoria de Deus clarear na tua vida. Mas Deus só dá sabedoria quando você tem conhecimento. Porque está escrito lá em Oséias 4, no verso 6... Na minha linguagem, bem assim, do pastor Tonhão, meu povo se lascou porque não tinha conhecimento. Não deixe isso acontecer com você. E como que você pode mudar isso? Se você quiser me ajuda, eu estou aqui para isso. Eu criei um método chamado a missão do casamento. Se for olhar aqui no Instagram, missão do casamento, para todo lado, o que é isso? Eu vendo curso? Não, não vendo. Eu tenho uma comunidade de graça que você pode estar lá. A única coisa que eu te peço é você me ajudar. Me fala teu problema, eu te indico um livro. Se esse livro resolver a tua vida, entre lá na comunidade que eu vou te ajudar. Eu vou te dar o conhecimento que você precisa. Eu vou te ensinar através da teologia, através da psicologia. Cara, eu estou em volta aqui de livros, já li mais de 600 livros, mas eu te falo, tá tudo aqui, ó. É que a gente não via, porque parece que tinha uma névoa na nossa vista que não consegue enxergar as coisas humanas, as coisas materiais aqui. Aqui te ensina a ter filho, aqui te ensina negócio, aqui te ensina a casar, aqui te ensina a fazer sexo. No casamento, você acredita? Tem um livro aqui inteiro para isso. Aqui fala sobre sexo oral, sim. Quando alguém fala para mim, pastor, o que eu posso não posso fazer no casamento? Pode sexo assim? Pode assado? Eu fico pensando, como é que um indivíduo desse diz que é crente e casou? Porque vamos falar a verdade, se você não sabe o que pode e o que não pode no casamento, você não deveria nem ter casado.
Essa é a verdade. Olha aí, ó. Casada há 27 anos, meu marido se foi, virou a cabeça. Virou nada. Ele foi porque quis. E você sabia que ele ia. Faz tempo que ele está falando que ia. Eu nem te conheço, mas eu tenho certeza que faz tempo. Você não foi pega de surpresa, não. Pensa bem que você vê. É que você talvez tinha uma dependência emocional, não percebia. Talvez você era dependente emocional. Gente, dá tec-tec aqui que o TikTok está avisando que a live vai cair. Dá tec-tec na tela. Você está entendendo? Então, se você quiser ser meu aluno, quiser ser meu aluno, eu não ia abrir para ter aluno. Eu tenho lá no grupo, eu trato todo mundo igual, só que assim, se você quiser ser meu aluno, eu vou te falar o que eu vou te dar. Você vai ser meu aluno lá na Academia de Casamento. Não é um curso. É um método. Durante 1 ano, se você quiser ficar comigo lá 2 anos, você fica, 3 anos, você fica. O que eu vou te dar? Por R$17 por mês. 17. Eu vou te dar aula todo mês, uma aula exclusiva. Só para você. Você vai participar de uma comunidade fechada. Eu vou te dar mentorias ao vivo em grupo toda semana, toda quinzena. Você vai ter acesso a todos os meus livros gratuitamente. Só para você ter uma ideia, um livro meu custa 47. Eu já tenho 7 livros. E quero ver se até o ano que vem eu escrevo mais 7, para ter pelo menos 14. É tudo, está incluso. Você não precisa pagar nada. Você vai ter acesso a tudo, você vai ter acesso aos meus áudios, você vai poder falar comigo e com a pastora lá no grupo. Basta você querer ser meu aluno. Pastor, o que eu preciso para começar a ser seu aluno? Comprar um livro meu, só isso. Ou então você fazer assinatura anual, pode pagar parcelado por mês. Não dá R$18 por mês. Pra você ter acesso a tudo isso. E tem uma. Se você achar que meu livro não teve necessidade, não mudou nada na tua vida, devolve. Eu te devolvo o dinheiro e você cai fora. Você está entendendo? Eu vou responder agora a pergunta. Eu vou encerrar aqui no YouTube. Essa live foi gravada. Quem é aluno lá da comunidade vai ter acesso a essa live. Está lá no YouTube. É só ir lá na comunidade que tem um link. Essa live ficou toda gravada para vocês. Se quiser ouvir de novo, quiser anotar, questionar, quiser depois me chamar e falar que eu estou errado aqui, ó, pode mostrar para mim, não tem problema não. Eu quero aprender. Conhecimento sempre é bem-vindo. Eu vou deixar agora, vou parar de gravar aqui no YouTube. E vou responder as perguntas para vocês aqui no TikTok e aqui no Instagram. Amém? Que Deus abençoe todos vocês.